Oi, gente. Vamos lá, então, para a nossa aula 10B. É o final da aula 10, tudo bem? Vai falar sobre a projeção de um vetor sobre o outro. Então, nós temos aqui dois vetores UV e não nulos e o ângulo entre eles, certo? Como sendo o ângulo θ. Supondo que o vetor V seja a soma de V1 mais V2. Então, V1 mais V2. E sendo V1 paralelo ao U, então aqui eu tenho eles na sequência e aqui eu tenho eles em sentido oposto. Aqui V1 com o mesmo sentido de U e V1 com sentido oposto de U, certo? E V2 sendo ortogonal ao U, ou seja, V2 forma um ângulo de 90 graus com U, V2 forma um ângulo de 90 graus com U. E nessas condições, eu vou chamar de V1 como sendo a projeção ortogonal de V sobre U. Então, eu quero que vocês analisem comigo que V1 é a sombra que V faz aqui no U, certo? Então, olhando de cima, tá? É a sombra que V faz em U. É esse comprimento V1. E aqui, da mesma forma, como sendo a sombra que V faz em U, no sentido oposto ao U, eu tenho V1. E o que tem a ver o V2 nessa história aqui? Ele fecha o paralelogramo, gente. Ele fecha o paralelogramo. Então, eu posso escrever esse V como sendo a soma de V1 com V2. V1 mais V2 resulta no V. V1 mais V2 resulta no V. Que é isso tudo que está escrito aqui na nossa teoria para a gente chegar na fórmula da projeção. Que a fórmula da projeção é quem? É o V1, que está aqui embaixo, certo? É o vetor V1, que é a projeção de V sobre U. Então, V1 é a projeção de V sobre U. Daí, o que acontece para a gente chegar nessa fórmula da projeção de V sobre U? Porque é isso que a gente precisa para que a gente resolva os nossos exercícios, certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho V1 e V2 como sendo a soma, certo? Então, é V igual a V1 mais V2. Eu isolando V2, o que acontece? Isolando V2, o V1 vai para o outro lado, então fica V menos V1. Então, quem que é esse V1 aí? V1 é um alfa U. Por quê? Porque é um prolongamento ou uma contração desse vetor U. Então, é uma combinação linear desse U. Então, esse V1 é um alfa U. Daí, o que acontece? V2 é ortogonal ao U, porque ele está a 90 graus do U. Tá, então se ele é ortogonal, eu posso dizer que o produto escalar entre eles é zero. O produto escalar entre V2 e U, como está aqui na nossa representação gráfica. Daí, o que acontece? Se eu tenho o produto escalar entre eles igual a zero, quer dizer que V2 é quem? É V menos alfa U. Tá aqui. Vezes o meu vetor U. Em distributiva, U vezes V, tá aqui, U vezes menos alfa. Então, menos alfa, U vezes U, certo? Quem é esse alfa, então? Eu isolando esse alfa, esse aqui passa para o outro lado, esse aqui passa dividindo, e o menos com menos se cancelam, que fica positivo, tá? Então, quer dizer que o meu alfa é o produto escalar entre U e V sobre o produto escalar U. Quer dizer que se V1 é alfa U, eu posso dizer que a projeção de V sobre U, nessa ordem, tá? A projeção de V sobre U é U vezes V sobre U vezes U vezes U. E nessas condições, nós temos também a interpretação geométrica do módulo do produto escalar. Que se eu tenho a fórmula da minha projeção,
Se a projeção de V sobre U é V vezes U, sobre U vezes U, e o vetor U é unitário, então o módulo dele é igual a 1, temos a projeção de V sobre U como sendo, se o 1 vezes 1 é 1, então não tem a parte de baixo. Então, V vezes U em produto escalar vezes o vetor U. E U vezes U é o U quadrado, que também é 1. Então, eu aplicando o módulo no primeiro e no segundo membro aqui, eu vou chegar à conclusão que eu tenho o módulo da projeção de V sobre U, ou seja, o comprimento desse vetor, projeção, vai ser igual ao módulo de V vezes U vezes o módulo de U, que é o próprio 1, porque o módulo de U é unitário, tem uma unidade de comprimento. Então, a projeção de V sobre U é V vezes U, certo? Nessas condições, a gente bate o martelo com uma definição que diz o seguinte, que o comprimento do vetor projeção de V sobre U, sendo unitário, é igual ao módulo do produto escalar de V por U. Ponto. É só a definição para nos bater o martelo em relação ao nosso exercício, aos nossos exercícios, tudo bem? E para encurtar um pouco os nossos cálculos. Então, vamos lá. Exemplos. Número 1. Determinar o vetor projeção de V, 2, 3 e 4 sobre U, 1, menos 1 e 0. Nessas condições, então, eu preciso escrever minha fórmula aqui. Não sei qual que é. Vamos lá? Projeção de V sobre U. De V sobre U, nessa ordem, é igual a V vezes U em produto escalar sobre U vezes U em produto escalar vezes o vetor U. Tá, mas eu preciso dessa multiplicação e preciso dessa multiplicação também. Posso fazer na sequência ou posso fazer separado. Vou fazer aqui separado, tá? Estes cálculos aqui. Então, assim, eu tenho V vezes U como produto escalar. Então, é coordenada a coordenada, 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 0, 0. Que isso é igual a menos 1. U vezes U vai ser igual 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1, 1, mais 0 vezes 0, 0, deu 2. Isso? Então, isso quer dizer que a projeção de V sobre U vai ser igual. Eu tenho aqui em cima menos 1, aqui embaixo 2, que multiplica o meu vetor U, que é 1, menos 1 e 0. Então, aqui eu tenho uma multiplicação por escalar, então quer dizer que a minha projeção de V sobre U vai ser igual a menos meio, meio positivo e 0. Pronto, esse é o vetor projeção, que se vocês voltarem lá na nossa expressão gráfica, esse aqui, o vetor V1, é o vetor projeção. Esse vetor V1 aqui é o vetor projeção. Então, este vetor que a gente acabou de calcular é o vetor V1, que é o vetor projeção. Tudo bem? Daí, mais um exemplo aí para vocês. Dados os vetores V, 1, 3 e menos 5 e U, 4, menos 2 e 8, decompor V como V igual a V1 mais V2, sendo que V1 é paralelo a U e V2 é ortogonal a U. Tá, como que eu começo essa brincadeira toda aí? Bom, eu sei que V1 mais V2 são os vetores projeções, certo? Então, quer dizer que eu posso escrever o meu vetor V1 como sendo a projeção de V sobre U. E eu posso escrever a fórmula também, ou seja, é V vezes U sobre U vezes U vezes o meu vetor U. Eu tenho esses dois vetores, então eu posso escrever a minha projeção em determinar o V1, que é o paralelo a U. Então, bora lá.
continuando. Então, nós temos aqui o nosso V vezes U, V vezes U. Posso calcular aqui direto, tá? Então, nós temos lá assim, 1 vezes 4, 4, menos 2 vezes 3, 6, menos 5 vezes 8, 40. Sobre U vezes U, 4 vezes 4, 16, 2 vezes 2, 4, mais 8 vezes 8, 64. Vezes o meu vetor U, que é 4 menos 2 e 8. Tranquilo até aí? Daí, nessas condições, eu tenho 40, 46, 42. Então, eu tenho menos 42 sobre 64, 74, 80, 84. Que multiplica 4 menos 2 e 8. Então, nessas condições, quem que vai ser o meu vetor V1? 42, 84 é o dobro, então dá menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 é todo o vetor dividido por 2. Então, eu tenho 4 divididos por 2, 2, menos 2 divididos por 2, menos 1, 4 divididos por 2 é... 8 divididos por 2 é 4. Tranquilo até aí? Então, esse é o meu vetor V1. E agora, nessas condições, eu posso encontrar V2 de acordo com a fórmula que é a equação que ele me pediu. Então, eu vou escrever assim, que V é igual, vetor V é igual a V1 mais V2. Então, quer dizer que eu posso isolar V2, porque é isso que eu estou procurando. Então, V2 vai ser igual a V menos V1. Eu tenho esses dois vetores, eu tenho V e tenho V1. Então, quer dizer que o meu vetor V2 vai ser igual ao meu vetor V, 1, 3 e menos 5, menos o meu V1, 2, menos 1 e 4, que a gente acabou de calcular. Então, V2 vai ser igual a 1 menos 2, menos 1, 3 mais 1, 4, 5 menos 4, menos 9. Isso? Será que eu fiz alguma coisa errada aí? Menos 5, menos 4. Pois olha. Eu acho que tá certo, tá? Acho que tá certo. Então, bora lá. Ah, eu achei o que eu fiz errado. Então, eu tenho lá o meu vetor V, 1, 3 e menos 5, menos o meu vetor V1, que é menos 2. Aqui é um menos 2, gente. Menos 2, 1 e menos 4. Certo? Porque eu esqueci desse menos aqui, tá? Então, como eu esqueci do menos, daí multiplica ele todo por menos 1. Então, aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. Então, essa continha aqui ficou erradinha. E eu vou apagar e consertar. Bora lá. Porque eu tinha esquecido desse menos aqui, ó. Tá? Então, eu tenho lá 1 mais 2 é 3. 3 menos 1 é 2. E menos 5 mais 1 é menos 1. Agora, tá certo minha continha. Certo? Daí... Mas será que isso aqui se confirma? Será mesmo que V2 é ortogonal a U? Eu estou perguntando isso. Então, como que eu faço isso? V2 vezes V1 não, vezes U em produto escalar tem que ser igual a 0. Para que eles sejam ortogonais. Essa é a condição de ortogonalidade. Então, V2, 3, 2 e menos 1, que multiplica o meu U, que é 4, menos 2 e 8. Então, 3 vezes 4, 12. Menos 2 vezes 2 é 4. Menos 8 vezes 1 é 8. Menos 8 menos 4 é menos 12, com 12 é 0, então eles são realmente ortogonais, certo? E para finalizar a aula 10,
nós temos lá, atendendo a pedido, já que estão com pouco serviço aí, pouca coisa para estudar, lista 6 da página 66 à página 70. Procurem os nossos monitores, o Vitor e o Gabriel, e estamos à disposição. Tudo bem? Super beijos da tia Flávia.